Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, vamos direto aqui para a hora do recreio? Tá na hora do recreio, são 18 horas e 13 minutos, hoje é dia 4 de maio e eu vou apresentar para vocês aqui as operações do dia de hoje. Basicamente, hoje, o pessoal não quis nem operar padrões de tão fácil que estava operar o dia de hoje, baseado em suportes e resistências, que aliás eu costumo dizer para vocês que operar suportes e resistências são as melhores técnicas porque o mercado sempre respeita suportes e resistências, tá? Então, direto para o gráfico para vocês verem o que eu estou falando e comprovar que os suportes e resistências são os mais simples que podem existir, tá? O famoso dele, média de 200. E depois da média de 200, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para vocês entenderem claramente o que eu estou falando e venho repetindo para vocês ultimamente, tem sido até ridículo, né? Porque eu tenho falado disso todo dia, vai parecer até que eu só tenho essa técnica. Mas são as que estão aparecendo, né, pessoal? O dia abriu aqui, ó, tá? Aqui uma terrível indecisão aqui dentro dessa região. Aqui estava mais para venda do que para compra por causa do range, né? Ele já estava na parte superior aqui, ó. Então, quando ele chegou aqui na região de venda, eu vendi. E por que disso? Ó, isso aqui, ó, essa linha de cima aqui, é o fechamento de ontem. Ele já abriu abaixo do fechamento de ontem. Gap de baixa, eu procuro ir a favor do gap. Só que tem outra coisa interessante aqui, ó. Essas duas linhas aqui, ó. Fechamento de sexta. E essa aqui é mínima do dia também de sexta. Essa linha azul aqui, ó, é a mínima de ontem. Então, quando ele abriu aqui, eu pensei, bom, ele deve estar em consolidação, talvez entre essa máxima, talvez aqui, ou essa linha aqui de fechamento, que é muito importante, tem gente que chama de linha d'água, e a mínima de ontem, tá? Então, eu vendi acreditando que ele ia descer e iria procurar no mínimo, eu pensei no mínimo, o fechamento de sexta, que estava muito próximo. Normalmente, quando ele chega perto dessa zona de magneto, tem um poder de atração muito grande, né? Então, eu vendi aqui. Ele teve dificuldade, ó, arredondou aqui, candle 5. Quando o candle 5 voltou e o 6 deixou essa sombra, eu saí por aqui, tá bom? Bom, depois ele rompeu isso daqui, ó, deixou um trap aqui, tá? No 5 já, com o 6 já deu trap, tá? Mas como eu saí aqui, eu parei para pensar um pouco, tá? Parei para pensar um pouco e esperei que ele rompesse o candle 6, tá? Tem gente que vai dizer que está errado, mas se você botar no 10 minutos não tem problema nenhum você entrar na máxima do candle 6, né? No caso aqui não seria o candle 6, mas seria a junção do 6 com 7, tá? E aí o candle 8 aqui, ó, rompeu, né, a máxima do 6 aqui. Eu entrei comprado aqui, esperando que ele fosse até onde? Olha que coisa maneira, média de 200. E eu executei aqui a minha compra, ou seja, eu saí da minha compra aqui no toque da média de 200, nem esperei, porque se ele fizesse a média de 200 de suporte depois que ele a rompesse, como ele fez aqui, eu ia esperar ele romper a máxima da barra 14, e se ele rompesse a barra 14, fechando o que anda acima da 14, eu entraria comprado, tá bom? Mas ele não fez isso, muito pelo contrário, né? Ele desceu, rompeu a mínima da barra 14 e fechou a mínima dela, eu entrei na abertura da barra 16, vendido. E aí até onde eu deveria esperar, tá? Olha só o que eu fiz. Eu já tinha desenhado essa linha aqui, tá no gráfico de 14, de 2 horas. Só para vocês entenderem. No gráfico de 2 horas não faz muito sentido, tá? Vai ficar difícil vocês verem o que eu vi. Eu vou encolher esse aqui para vocês entenderem. Olha, eu liguei esses dois fundos aqui, ó, que eu entendi que eram dois fundos importantes, eram os mais baixos que tinham até agora. Esse aqui se sobressair, não eram os mais baixos. Esse aqui é mais baixo, mas ele não chegou a despontar na linha, tá vendo? Na linha de tendência. Eles são os mais baixos. Eu liguei os dois e deixei esses dois, essa linha desenhada, tá? Vou voltar para 5 minutos para vocês entenderem a linha. Então, quando eu vendi aqui, eu esperava que ele viesse nessa linha.
tá? E ele veio bem próximo dela, começou a andar de lado aqui, eu saí da operação. Acreditei que ele ia subir, mas não sabia até onde. Mas eu sei que normalmente depois que o mercado passa de uma zona importante de suporte ou resistência, ele volta para testá-la. E ele voltou. Eu não operei nessa compra, tá? Eu tive tudo para operar, porque ó, ele deu aqui rompimento, ó, deu aqui rompimento, deu aqui rompimento, ou seja, eu não operei essa compra aqui não. Eu entendi que o mercado estava com muita vontade de descer e eu entendi que ele estava indo buscar a média de 200. Então o que que eu fiz? Eu fiquei esperando para ver o que ele ia fazer caso ele chegasse nessa região aqui, ó, que foi a região que ele respeitou. Ó. Ele respeitou aqui, aqui ele teve dificuldade de passar, ele chegou até a deixar uma possibilidade de voltar daqui, ó, mas como nada fechou acima dessa linha aqui, eu não saí da minha posição vendida, porque aqui eu pensei muito em sair da minha venda que eu fiz aqui, mas quando ele ficou aqui nessa brincadeira de tenta voltar, não fecha nenhum candle, né, antes do anterior aqui, ó, com força, falei, vai descer, vai buscar meu alvo lá embaixo. E foi bem, né? Eu saí por aqui mesmo, né? Quando ele começou a andar meio de lado aqui, ó, muito de lado, bem próximo da região desse fundo aqui, eu achei melhor realizar e não comprar, porque eu achei que ele pudesse dar um breakout aqui para baixo, tá? Bom, subiu e bateu de novo aqui, ó, nessa região. Essa região importante dessas duas linhas aqui, que são os fechamentos o fechamento de sexta, tá? E a mínima, tá? De sexta. E aí ele deixou um trap aqui. Aqui eu acreditei. E por que que eu acreditei? Primeiro que eu imaginava que esse aqui não era o fundo do dia. Por outro motivo importante, pessoal. Vou botar no gráfico de 2 horas, que eu também costumo olhar, tá? Gráfico de 2, média de 200, tá vendo? Olha o que aconteceu com o preço. Ele estava vindo para cá. A gente estava nesse momento aqui, ó, as duas linhas ali. Falei, ele está buscando a média de 200. Ele já tinha vindo perto, tá vendo? E não chegou nela. Falei, ele vai chegar na média de 200. Neste momento aqui, ó. Tá? Vou voltar para 5 minutos para vocês entenderem. Porque eu deixo os gráficos. A gente estava nesse momento aqui. E a média de 200 estava ali, como eu mostrei para vocês. Então, o que eu fiz? Quando ele confirmou por esse trap aqui, ó, que não iria voltar a subir, eu vendi de novo aqui, deixei stop na máxima da 53 e aí deixei. Botei meu take profit lá embaixo. Aqui, ó, na média de 200. Quando ele chegou aqui, bateu na média de 200. Eu saí. Saí e não operei mais, tá? Eu até podia ter ficado um pouquinho, porque ele desceu um pouquinho mais, mas saí e não operei mais. As operações, então, se vocês observaram bem, foi totalmente baseado em suporte e resistência. Que suporte e resistência? Vou repetir para vocês, tá? Que eu já deixo plotado. Eu deixo sempre os últimos 2 dias, 3 dias, 2 dias. Eu deixo abertura, mínima, máxima e fechamento, tá? Dos últimos 2 dias. E deixo a abertura do dia também na tela. As outras linhas que você vê aqui é a abertura, mínima e máximo fechamento da última barra de 1 hora. Deixa eu botar aqui no gráfico de 1 hora para vocês verem. Tá vendo? Ó? Essa aqui é a última barra de 1 hora, tá vendo? Então tá tudo aqui, ó. A abertura, fechamento, a máxima e a mínima, tá vendo? Então eu tenho uma espécie de um robozinho, né, que faz isso aqui. É esse indicador aqui, ó. Que eu fiz ele especializado para... Eu acho que eu já até disponibilizei para vocês, tá? Deixa eu ver se ele aparece rápido aqui, ó. Eu chamo de última barra, né? Então, mas tá aqui, ó. Último candle, tá vendo? A única coisa que ele faz é, a cada nova barra, ele vem aqui e plota essas informações. Nova de 1 hora, tá? Ele plota essas informações na tela, assim como plota também
mínima, máxima, fechamento, abertura dos últimos 2 dias, tá? E são informações visuais para quem opera manualmente, como eu também opero, desculpa, manualmente. Eu opero manualmente e opero com robô, né? Então, eu uso essas informações que me ajudam bastante, tá? Então, foi um dia baseado nesse tipo de suporte e resistência. Eu vou recapitular para vocês, vendo aqui, porque eu estava muito próximo dessa região, né? Ele já tinha deixado aqui um sinal de força, tá? De descida por causa do gap. Então, tinha mais chance dele vir aqui antes de voltar do que de subir, tá? Quando ele bateu na região, deixou dúvida aqui e deixou, confirmou o trap, eu comprei. Vendi na média de 200, porque eu sempre procuro, né, fazer operações próximo à média de 200, ó, passou dela, voltou, desceu, é venda, ó, bateu nela aqui, ó, se tivesse seguido o dia, quando perdesse a mínima dessa barra, eu teria vendido. Então aqui já era natural, que era mais um motivo para eu vender aqui hoje, porque ele já tinha mostrado demonstração de força do toque na média de 200. Quando tocou nela de novo e voltou a descer, eu não pensei duas vezes, vendi. Sairia se ele voltasse a subir, né? Aqui eu saí da operação, mas não comprei, porque eu acreditava que ele estava buscando a média de 200. Não acreditei que ele fosse fazer uma retração tão bonita quanto essa, mas fez, tá? E eu vendi aqui não por causa da média de 200, mas por causa dessas duas resistências aqui. Essas duas resistências estavam muito poderosas. É tão verdade que olha o que aconteceu. O preço bateu nela, desceu, voltou até ela e desceu de novo. Ou seja, para quem não vendeu aqui, podia vender claramente aqui, ó, na perda da mínima da barra 64, que deu outro trap. Foi outro trap que dava para vender aqui, tá? Vendido aqui, se quem não vendeu aqui, podia ter vendido aqui com segurança, tá? Se não vendeu aqui com segurança, podia vender abaixo da barra 69, com segurança. E se não vendeu aqui, podia vender abaixo da barra 70, que também deu um bom trade, tá vendo? É ruim talvez vender aqui, porque você podia pensar que estava entrando em consolidação, né? Mas para quem tem essa dica da barra 200, né? Da barra, desculpa, da média de 200 no gráfico de 2 horas, estava mais claro de que ele ia buscá-la, né? Tava muito na cara. Hoje foi um dia que o mercado disse que ia para um determinado lado, ele ia. Pelo menos para mim estava claro. Talvez para algumas outras pessoas tivesse mais complicado, como às vezes para mim está complicado operar e para outras pessoas nem tanto. Mas você vê que ele veio buscar a média de 200 no gráfico de 2 horas, né? Exatamente como eu falei hoje pela manhã com algumas pessoas, tá? Algumas pessoas receberam essa dica aí, valiosa para o dia de hoje, porque quem vendeu lá em cima pegou, né, praticamente todo o dia, né? Praticamente a amplitude de volatilidade do dia a pessoa pegou, né? Toque na média de 200 dos 5 minutos, em contrapartida buscando a média de 200 do 2 horas. E foi basicamente, para quem fez só esse trade já ganhou bastante. Eu que estava na dúvida, eu fui realizando no meio do caminho, porque tem dia que ele faz isso e volta, né? Eu nunca sabia se ele poderia fazer um V aqui e voltar a testar esse topo. Então, por via das dúvidas, eu achei melhor ficar operando assim aos pedaços, como foi essa venda, esta compra, esta venda, não comprei aqui e esta venda, tá bom? Meus amigos, deixa eu voltar aqui para falar com vocês, a gente se despedir e deixar para amanhã. Já adianto que o resultado do robô hoje foi espetacular. Tirou todo o atraso que a gente recebeu ontem. Ontem a gente tomou um prejuízozinho razoável, mas hoje ele foi campeão. O resultado foi muito bom. E o manual também foi bom. Então foi interessante operar hoje. Foi um dia, né, o que teve de susto ontem, eu tive de felicidade hoje aqui com as operações de day trade. Eu espero que para vocês tenha sido mesmo. Sei de alguns amigos também que tiveram um dia muito bom. Então eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal usando robô, não, tanto faz. Eu fico feliz quando o pessoal consegue ganhar um dinheirinho, porque é ganhar um dinheiro que não faz falta para ninguém. Em geral, você está ganhando um dinheirinho que as instituições diminuem lá o
pequeno, tem um micro percentual do que eles ganhariam. Nada demais, não faz falta nenhuma para eles. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Média de 200, fiquem espertos, a média de 200 é sensacional. Ela efetivamente é uma excelente indicação para quando o preço bate nela, você espera tomar uma decisão e quando ele começa a se distanciar dela, entra porque costuma dar muito certo. Média de 200, tá, pessoal? Tem outras médias. Na verdade, se você escolher uma boa média e observar o que o preço faz quando chega perto dela, costuma dar muito certo. Então, eu uso a de 200, mas às vezes eu uso a de 20, às vezes a de 21, às vezes a de 9. Né? Essas médias muito rápidas para fazer scalp são interessantes. A média de 9, né? Às vezes você pega até trades muito longos com a média de 9, né? Mas eu acho um pouco mais complicado, mas dá. Tá? E a média de 200 é sensacional. Se vocês pegarem os últimos vídeos aí, eu praticamente operei média de 200, né? Um suporte, uma resistência aqui, mas a média de 200 estava sempre lá, ajudando a gente a tomar uma decisão. E hoje foram duas decisões muito importantes, a venda nos 5 minutos, com alvo lá na média de 200. Eu até fiz uma pequena parada no meio do caminho, por causa do tamanho da retração que teve, mas logo depois ele seguiu buscando a média de 200 de novo. Ela é um excelente magneto, ela atrai bastante o preço para a direção dela, tá bom? Meus amigos, um forte abraço e até amanhã.